olha só, Vorcaro chama Bolsonaro de idiota, né? Em conversa aí também no dia 13 de julho de 2024, uma conversa entre o banqueiro e a influenciadora, enfim, até então sua namorada, Marta Graeff. Mostrou essa irritação, né? Todo estressadinho aí, falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma operação, né, que foi feita aí entre a Caixa e o Banco Master. Naquele dia especificamente, vou até trazer essa informação para o pessoal que está nos acompanhando ter clareza dessa notícia. O ex-presidente havia compartilhado uma reportagem do jornal O Globo e na matéria relatava que os gerentes da Caixa Econômica Federal perderam emprego depois de barrar uma operação no valor de 500 milhões de reais. E essa transação envolvia a compra de títulos do Master. Olha só, então, diante dessas mensagens todas que estão sendo reveladas aí através da investigação da Polícia Federal, você ainda encontra esse tipo de conteúdo. Pedro Neto, gostaria da sua análise em relação a essa situação e o que você considera, assim, na época, realmente o Bolsonaro já sabia, né, aonde ele estava se envolvendo e já tinha conhecimento, né, porque os bastidores a gente não fica sabendo de tudo, mas quem está lá, né, no olho do furacão sabe exatamente com quem está se metendo, vamos dizer assim, né? Na verdade, o idiota nessa história é o próprio Vorcaro, né? Porque essa própria Graeff aí, que foi Graeff, ao que tudo foi levantado aí pelas informações que vazaram e apresentadas através do sprint, é que ela estava metendo o galho no Vorcaro, né? Então ele que é o idiota e é o corno da história. Quem é Daniel Vorcaro para chamar Bolsonaro de idiota? Bolsonaro foi eleito em 2018 com 54 milhões de votos numa campanha que custou $1 milhão. É a menor relação candidato, voto real da história do mundo, mesmo que você converta para dólar. Nunca um presidente foi eleito por uma proporção, né, tratando da moeda vigente em cada país, né, de forma tão econômica e eficaz quanto Jair Bolsonaro. Bolsonaro saiu da presidência da República com diversas acusações absolutamente fraudulentas, mas sem apresentação de nenhuma prova objetiva e contundente, né, que denigra a sua imagem ou a sua atuação como servidor público, como capitão das Forças Armadas. E ele ainda tem a audácia de chamar Jair Bolsonaro de idiota. O idiota é ele. Por essa razão, está preso, é um bandido, né, o maior líder, né, de uma organização criminosa, né, de forma ativa, que se instalou nas repartições públicas, porque ele também coagia, né, e ameaçava, né, figuras públicas, inclusive, como ele fez, né, com o jornalista da Globo, né, o Lauro Jardim. Ele sim é um idiota, ele sim. E Jair Bolsonaro, nesse caso, eu inclusive, salvo engano, há 3 programas atrás, ou um pouco mais, trouxe aqui também, que foram 2 gerentes da Caixa Econômica que foram exonerados, né? Claro que o servidor, né, concursado, ele, quando é exonerado do cargo, ele perde a gratificação, mas volta para o seu cargo de matrícula. Esses gerentes da Caixa Econômica, eles foram exonerados porque eles identificaram, né, falta de lastro em títulos podres numa transação que estava acontecendo entre Banco Master, né, e pela Caixa Econômica Federal. Por essa razão, eles foram devidamente exonerados. Isso só torna público, né, o quanto os agentes, né, do alto escalão da nossa República têm poder de impactar nas decisões dos servidores, sejam eles concursados. Quanto mais o tempo passa, a gente consegue identificar que o conceito no qual foi criado para defender estabilidade de servidor público, para que ele tenha autonomia, essa estabilidade, nesse caso da Caixa Econômica, deixa muito claro. O que você acha que aconteceu quando novos servidores foram nomeados para essas 2 gerências? Vocês acham? Vocês acham que eles mudaram a conduta ou atenderam a análise que os gerentes anteriores estavam fazendo? É óbvio que eles tiveram que seguir a cartilha ali do alto escalão da política, que de fato interferiu numa decisão técnica e estratégica. É por isso que essas autarquias, é por isso que esses órgãos de controle, eles precisam ser totalmente desvinculados, né, da administração pública, como acontece, por exemplo, de certa forma com o Banco Central. Não tanto porque o Banco Central, o Galípolo, foi indicado pelo Lula e também é um braço político tanto do Lula quanto do Fernando Haddad. Mas já é algo extremamente importante para que, de fato, né, eles conseguissem interferir nessa negociação e, com isso,
o Banco Master não fosse adquirido pelo BRB, de certa maneira, no qual a administração pública iria tomar todo esse prejuízo, né, que na verdade é um prejuízo que deve ser destinado para quem de fato, né, comprou um banco, que na época era o Banco Máximo, em 2019, por 400 milhões de reais, transformou esse banco numa mega instituição financeira, né, com um patrimônio gerido de aproximadamente 60 bilhões ou mais, só que no final, basicamente fazendo meramente uma pirâmide financeira, né, pegando dinheiro daqueles que estavam entrando, para que com isso oferecessem títulos, né, com CDIs a taxas elevadíssimas, sem nenhum tipo de lastro financeiro, sem nenhuma comprovação de que aquilo poderia de fato ser liquidado, caso nossos clientes parassem de entrar naquela instituição financeira. E por essa razão, né, esse caso da Caixa Econômica deixa muito claro, né, que é muito difícil ser servidor público no Brasil, num país onde a elite do funcionalismo público ela é praticamente inatingível e vive quase que no Olimpo. As grandes figuras públicas, por exemplo, como Sérgio Cabral aqui do meu estado, o maior bandido da história do Rio de Janeiro, condenado a quase 500 anos de prisão, ficou pouco mais de 5 anos preso, agora está diariamente rodando o Rio, fazendo pré-campanha para o seu filho, né, o Cabralzinho, que é outro bandido, assim como o pai, né? A árvore nunca cai longe do pé, né? O fruto nunca cai longe do pé da árvore, ou seja, é uma coisa absolutamente lamentável que expõe as fragilidades da nossa tripartição dos poderes, que é absolutamente inócua, e expõe também a fragilidade no nosso sistema de justiça penal, que tem uma cultura absolutamente laxativa que não consegue deixar nenhum vagabundo dentro da cadeia.